Springs, Illinois, nos arredores de Chicago. A igreja tinha 35 membros e só teve recursos para construir o subsolo do que eles esperavam um dia ser o prédio completo da igreja. No tempo em que Billy era pastor em Western Springs, Torrey Johnson, um pregador de uma grande igreja em Chicago e apresentador de 2 programas de rádio, ofereceu a Billy a oportunidade de assumir o programa Canções da Noite. Seria o momento de uma grande virada em sua vida, o início de seu relacionamento com o grande público. I said, we've got to get George Beverly Shea. And they said, oh, you couldn't get an appointment with him. Said, he's wanted by everybody. He's the best singer probably in the country. I went into Chicago, and the secretary there said I couldn't see him, I couldn't get an appointment. But I saw him through a glass door, and I just went over there and opened the door and walked in. Certa manhã, bateram em minha porta e lá estava um rapaz alto, de cabelo claro. E ele tinha 21 anos e eu 31. O rapaz era Billy Graham. Ele disse ter assumido um programa chamado Canções da Noite. Era numa estação de 50.000 watts, muito potente, sabe? Ele fez o programa durante os 18 meses em que foi pastor. Shea aceitou o convite de Billy para participar em Canções da Noite, e os primeiros programas foram transmitidos do já mencionado subsolo da igreja de Western Springs. Surgiram convites vindos de vários estados vizinhos, pedindo que Billy Graham pregasse em diversos eventos. Sua frequente ausência na igreja em Western Springs começou a causar descontentamento entre alguns diáconos que diziam que Billy ignorava suas responsabilidades, apesar de terem concordado com as viagens na ocasião em que lhe ofereceram o cargo de pastor. Naquela época, seu colega evangelista Torrey Johnson deu início ao ministério Mocidade para Cristo, oferecendo atividades alternativas para soldados e jovens na área de Chicago. Quando Mocidade para Cristo expandiu-se para outras cidades americanas e para o Canadá, Johnson convidou Billy para assumir algumas pregações. Esses fatores, somados à determinação de Billy Graham em pregar o evangelho em todo e qualquer lugar, logo fizeram com que ele renunciasse ao pastorado em Western Springs. Em dezembro de 1947, Billy aceitou tornar-se presidente da Faculdade Northwestern em Minneapolis, uma escola de ciências humanas e seminário teológico. Ao longo dos 4 anos à frente da Northwestern, ele continuou pregando nos encontros de Mocidade para Cristo por todo o país. Ele passava mais da metade do tempo em viagem. Tornei-me novamente um vendedor, ele disse, desta vez sem um monstruário de escovas, mas expondo minha Bíblia. A visão de Torrey Johnson para a Mocidade para Cristo não se resumia aos Estados Unidos e Canadá. Sua visão era fazer de Mocidade para Cristo um movimento evangelístico internacional para jovens, tornando Billy Graham seu primeiro evangelista em tempo integral. Menos de um ano após a Segunda Guerra Mundial, a equipe viajou para a Europa. A ocasião era perfeita. O povo recuperava-se da guerra. Havia carência, sofrimento e racionamentos. A comida era escassa e havia muita gente faminta, não apenas por algo para encher estômagos vazios, mas também para preencher almas vazias. A carência era tão grande que eles se dividiram em equipes, viajando por ilhas britânicas e pela Europa, realizando de 3 a 4 encontros por dia em igrejas, cinemas e áreas públicas, onde quer que uma multidão pudesse se formar. Havia outro tipo de privação pessoal que Billy sofria nessa época, que era o distanciamento de Ruth. Embora ambos soubessem que isso fazia parte da vida que haviam escolhido e concordado em viver, a dor dessas longas separações cobrou seu preço. Ruth escreveu em Passos de um Peregrino: para ter companhia, eu costumava dormir com um suéter de Bill enquanto ele viajava. Billy Graham viajou 320.000 quilômetros no primeiro ano com Mocidade para Cristo, dando início a uma vida de constantes viagens que o manteriam longe de casa. Como estaria quase sempre ausente,
Billy e Ruth decidiram que seria melhor para ela morar perto dos pais em Montreat, Carolina do Norte, para onde eles haviam se mudado após deixar a China. Isso daria algum conforto e estabilidade para Ruth durante as longas ausências de Billy percorrendo o país, realizando evento após evento. De fato, Billy acabou por realizar um evento em Asheville, Carolina do Norte, perto de Montreat. O líder musical originalmente previsto não estaria presente, e aconteceu que na plateia havia um jovem da Califórnia que viajava em lua de mel pela região. Quando Billy soube que ele poderia conduzir os cânticos congregacionais, quis conhecê-lo. Esse encontro casual deu início a um longo ministério juntos. Estávamos hospedados na casa de amigos que nos perguntaram se não gostaríamos de ouvir a palavra de um rapaz no encontro de jovens. Ao chegar ao local, o diretor do encontro dirigiu-se ao meu amigo que me hospedava e disse: "Nós temos um probleminha, estamos para começar o culto e não temos ninguém para liderar os cânticos." Meu amigo voltou-se para mim e disse: "Você terá prazer em ajudar, não é?" Billy, ali em pé, sorrindo, disse: "Vamos, Cliff, não sejamos exigentes, vamos lá." Dias depois, fomos para Winona Lake, em Indiana, e já havia sido formada a Mocidade para Cristo Internacional e nos convidaram para participar do ministério. Estamos juntos desde então. Após sua primeira e breve viagem à Inglaterra, Billy simpatizou tanto com o povo de lá que orava a Deus para voltar e realizar um evento ali. Mocidade para Cristo não tinha como custear essa viagem tão cedo, por isso Billy teria que levantar sozinho os recursos. Ele pediu a Cliff Barrows e sua esposa Billy que acompanhassem ele e Ruth nessa viagem. Em novembro de 1948, Billy, Cliff, Grady e Bev Shea realizavam um evento em Modesto, Califórnia, cidade natal de Cliff. Bill nos disse: "Sabemos que alguns evangelistas no passado tiveram dificuldades e tropeçaram ao longo do caminho e se envolveram em alguns fatos que deram muita má fama à causa de Cristo." E disse: "Vamos para os nossos quartos e vamos pensar tanto sobre os boatos que ouvimos como sobre coisas que de fato aconteceram. Vamos anotar tudo, voltar e discuti-los, pedindo a Deus que nos guarde de cometer tais erros." A lista que fizeram tinha apenas 4 itens. O primeiro referia-se a dinheiro. Muitos evangelistas abusaram do oportunismo e do apelo emocional para obter a maior quantia possível do público, dando aos evangelistas uma péssima reputação. Eles decidiram que tinham que prestar contas das finanças e formaram um comitê independente para tratar de assuntos financeiros. Segundo, resolveram jamais ficar a sós com outra mulher que não fosse a esposa. E isso os protegeria tanto de seduções quanto dos meios de comunicação. Terceiro, jamais criticar os pastores e suas igrejas locais. E por fim, jamais deturpar a publicidade ou exagerar o próprio sucesso. Deixariam as autoridades locais avaliarem quanto público compareceu aos eventos. Decidiram também que não seriam extravagantes em suas declarações. Desse modo, eles protegeriam a si mesmos de fatos escandalosos que destruíram ou enfraqueceram outros ministros. Foram incidentes que acabaram se tornando muito conhecidos e então Cliff deu o nome de O Manifesto de Modesto. O desejo de Graham era permanecer inocente diante dos fatos. Graças à humildade daqueles homens e suas intenções de servir a Deus, a declaração em Modesto plantou a semente do que viria a ser a Associação Evangelística Billy Graham.
Estivemos em Charlotte, no primeiro evento feito ali, e depois em Modesto, sua cidade natal, depois na Pensilvânia, e então fomos até Augusta, na Geórgia. Augusta, na Geórgia. Algum tempo depois, soubemos que iríamos a Los Angeles para uma grande tenda. Após um relativo sucesso em cidades de médio porte, Billy estava pronto para uma temporada extensa numa grande cidade. A oportunidade surgiu quando um grupo de pastores das igrejas de Los Angeles convidou Billy Graham para realizar um evento à moda antiga numa tenda. Algumas semanas antes daquele evento, Billy foi convidado a participar de uma conferência no centro de retiros Forest Home, na Califórnia, com diversos teólogos da época, entre eles o seu amigo Charles Templeton, de Mocidade para Cristo. Templeton defendia no Seminário Teológico de Princeton seu estudo histórico e literário da Bíblia, contrário à ideia de que as Escrituras fossem inspiradas por Deus, um golpe na fé de qualquer pessoa. Ele expôs a ideia a Billy, que ficou perturbado. Billy sabia que mentes brilhantes haviam estudado o assunto por anos, sem chegar a conclusões definitivas. Billy relutava muito com os temas que Templeton levantara sobre a inspiração e exatidão bíblicas. Templeton chegou a acusá-lo de ter uma fé muito simples. Numa noite, Billy caminhou pelas montanhas de San Bernardino, próximas ao centro de conferências. So I went out one night. There was a stump where a tree had been cut down or had fallen, and I laid the Bible on it, and I said, Lord, I don't understand this book. There are many things in the Bible I don't understand, but I accept this as your word by faith. I can't prove it intellectually. And so I went back with a great sense of peace in my heart. And from then on, I could discuss with them on the basis of the fact of faith. Of course, they laughed at that. Naquela noite, Billy tomou uma decisão consciente de ir além de suas dúvidas e medos, e pela fé aceitou que a Bíblia era a palavra de Deus inspirada. Após a intensa introspecção em Forest Home, Billy se encontrava pronto para seu projeto mais ambicioso, a Cruzada de Los Angeles. A adesão do público não foi grande nas 2 primeiras semanas, e o comitê organizador já discutia se deveriam ou não prosseguir. Todos sabiam que o resultado daquela campanha seria crucial para o futuro de seu ministério. O primeiro indício de que o evento deveria continuar foi a conversão do famoso radialista Stuart Hamblen ao final da 3ª semana. Quando Hamblen deu seu testemunho em seu programa de rádio, o público começou a aumentar, justificando a decisão de estender a campanha. Mas por quanto tempo? Uma noite, aconteceu um dos fatos mais determinantes na carreira de Billy Graham. Ao chegar ao local, entre as ruas Rio e Washington, ele viu o local repleto de repórteres. Até então, havia poucos repórteres, 1 ou 2 artigos no Los Angeles Examiner. Mas nada como isso. Era uma multidão de repórteres e Billy disse, o que está acontecendo? Então o repórter se aproximou e disse, você caiu nas graças de William Randolph Hearst. E mostrou-lhe um papel aparentemente tirado de um telégrafo ou algo assim. E nele havia 2 palavras, promovam Graham. Hearst ordenou que todos os seus jornais dessem total publicidade a Billy Graham. Logo depois surgiram artigos na Time, Life, Newsweek, e Billy Graham tornou-se uma figura pública. Depois disso, a tenda lotou com pessoas do lado de fora, e a campanha continuou por mais 4 semanas. And today, we're in desperate need of the voice of the prophets of Amos and Isaiah to rise once again and warn the people of America to prepare to meet Almighty God. And we're praying that in these... Ao final da 8ª semana, a cruzada atingiu seu fim. Billy pregou 65 sermões, falou em 3 ou 4 ocasiões especiais diurnas ao longo da cruzada e concedeu dezenas de entrevistas. Ele e os membros da equipe estavam exaustos, mas o sentimento geral era de empolgação e espanto diante do que haviam vivido.
Com a Cruzada de Los Angeles, Billy Graham e sua equipe destacaram-se no cenário nacional como nenhum outro evangelista havia conseguido. Na viagem de trem voltando a Minneapolis, Billy e Ruth não sabiam ao certo se aquele fenômeno era o clímax ou o começo. Mas tinham